tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou bater um papo aqui com o Guilherme. É um ex-aluno meu, ele entrou aqui, ele era 0 de inglês. Aliás, Amanda, depois você vem aqui que eu vou conversar com você também, que você também era 0 de inglês. Aliás, gente, assim, eu vou conversar com o Guilherme aqui A gente vai fazer uma videochamada, porque agora ele não tá mais no Brasil, né? E hoje ele vive em inglês. Então ele vai falar um pouquinho pra gente da experiência dele, né? E, eu adoro, né? Quando assim, a pessoa vem do zero e aí você consegue preparar e a pessoa vai pra around the world, né? Vai por aí ao redor do mundo, é muito gostoso. E, nossa, esse tipo de aluno, assim, me motiva muito e eu tenho vontade até de dar aula de graça pra esse tipo de gente. Não, mas por enquanto ainda é impossível. Mas quem sabe um dia, né, não será mais. E aí eu vou fazer just for fun. Bom, então vamos lá, esperando o Gui entrar aqui. He's around the world. Tá, gente? Aí, ó, já estamos começando a conversar aqui com o Guilherme. Ele falou, você vai me introduzir? Não, eu vou te apresentar. Ele já tá um pouco esquecido do português, né? Agora imagina, se a gente esquece da própria língua mãe, imagina quem não é falante de inglês, estuda inglês e acha que um dia vai acabei, me formei. Ó, eu me formei em tradutora, intérprete de letras, só que até agora eu não parei de aprender, né? Aí a pessoa vem, ela quer aprender inglês em 1 ano, né? Fica complicado, né? Então, só um exemplo, né? Se o Gui tá lá, o que você falou? Você vai me introduzir? Não, eu vou te apresentar. Bom, gente, então, ó, I'm going to introduce. Let me introduce Guilherme. Deixa eu me apresentar o Guilherme. Guilherme foi meu aluno. Quando mesmo, Gui? Então, eu acho que a gente começou a ter aulas juntos. Quer dizer, eu comecei a ter fazer aulas com você em 2012, 2013. E eu fiz as aulas por 3 anos, mais ou menos. E depois disso, você foi uma das incentivadoras para que eu viesse para cá e eu vim em 2016. Nossa, passa rápido, a gente perde, né, um pouco, assim. E o Gui, quando começou, né, Guilherme, você, na verdade, você não sabia nada de inglês, né? Comecei a estudar inglês só para fazer algo mesmo da minha vida e eu sabia que o inglês seria importante e deu no que deu. Você não pensava em morar fora, né? De verdade, nunca pensei em morar fora do Brasil e eu realmente falei que eu seria um dos piores alunos, porque na escola mesmo já era ruinzinho já. Mas é interessante isso, né? Eu sou um dos piores alunos. A pessoa acha que ela é um péssimo estudante só porque ele não tem conhecimento de uma coisa. Mas como é que você vai ter conhecimento de algo que você nunca estudou? Né? É isso que eu sempre bato na tecla. A pessoa fala, eu sou péssimo em inglês. Gente, então eu sou péssima em japonês porque eu nunca estudei japonês, entendeu? Não é isso, é que simplesmente a gente não se deu a oportunidade, né? A gente não se permitiu aprender aquela língua. Eu já gostaria de falar logo no início do vídeo que qualquer pessoa é capaz de falar qualquer outra língua e que você não precisa ter nenhum dom especial para isso. Eu acho importante pautar que o inglês não se deve parar de estudar nunca e que temos que trazer ele para o nosso dia a dia o máximo possível. Exatamente. Você foi uma das maiores incentivadoras que eu tive para estar aqui morando nos Estados Unidos hoje. Você sempre falou que eu era um bom aluno e eu já moro aqui faz uns 4 anos. Mas quando você começou, você nem tinha essa pretensão, né, Gui? Não, nenhuma. Mas o Guilherme também é assim, né, gente? É um super exemplo, porque assim, nesses anos todos que você fez inglês aqui comigo, você nunca deixou de fazer uma tarefa. Então, era uma pessoa assim, extremamente dedicada, fazia todas as tarefas. Eu lembro até que uma vez eu tinha separado uns livros que eu ia dar, né? E aí você falou, não, dá pra mim então, né? E era coisa que às vezes nem era do mesmo nível. Você falou, não, tudo é material, tudo eu vou ver. Então, era uma pessoa extremamente assim, interessada, né? CD também, tinha um CD, você falou, não, eu vou ouvir, vou levar. Então, isso faz toda a diferença, né? Se você realmente está... Em alguns momentos ainda é difícil de pegar algumas expressões, porque expressões geralmente não existe uma tradução
é somente uma expressão, né? Sim, mas você já tem fluência, né? Você já tem fluência. Às vezes pode ser que falte uma acuidade, que falta alguma coisa que por causa de vocabulário mesmo, às vezes pronúncia, né? A gente tem bastante coisa que a gente pode falar a respeito. Mesmo a gente estando vivendo num país de língua, ou tendo estudado muito idioma, sempre tem mais coisa para aprender, sempre, né? E, por exemplo, né? Eu estava até falando, por exemplo, uma expressão. Vamos ver se você sabe uma expressão. What's the meaning of to burn the midnight oil? The midnight boil? The midnight oil. The midnight oil. You are burning the midnight oil. I have no idea what that means. Okay, I'll give you a context, okay? Guilherme, you look so tired. Did you have enough sleep? Or did you go to bed very late? I think you were burning the midnight oil. I think you have been burning the midnight oil. Vai. Significa que eu tava curtindo a noite inteira, então? Não exatamente curtindo, algo mas assim. varando a noite, tá? Stop burning the midnight oil. Para de varar a noite, vai, you're very tired, tá? Então olha só, você tá aí já o quê? 3 anos, 4 anos, né? Isso acontece assim, all the time. Eu te contei que eu converso com a minha irmã americana 1h30 toda semana, né? E vira e mexe, ela usa uma expressão ou outra que eu falo, oi, o que você tá falando? Normalmente eu pego pelo contexto, né? Porque a gente tá conversando, ela tira sarro de alguma coisa e tal. Porque às vezes quando a gente tá tentando aprender uma língua, a gente fica com vergonha de não entender a língua e fica com vergonha de perguntar, não entender uma expressão, uma palavra ou outra. E essa vergonha muitas vezes é só da nossa cabeça e só atrasa o nosso lado, vamos dizer. Porque até mesmo em português a gente não entende algo e porque é uma coisa regional e às vezes já passei por momentos que assim tava até fingindo que estava entendendo inglês com outros americanos e outros americanos estavam perguntando o significado daquilo e eu tava com vergonha de perguntar. Isso acontece, é o que a gente chama de negociação de significado. Por isso que eu falo, não tem que ter medo, né? E pra você se dar bem numa outra língua, você tem que ser um pouco cara de pau, tem que ter coragem sim, né? É o que eu sempre falo, são seres humanos, eu sempre brinco, né? Falo, às vezes alguns mais humanos, outros menos, né? Mas tudo bem. Uma técnica que eu usei bastante aqui no começo foi que eu, logo no começo da conversa, falava que meu inglês não era muito bom, que isso já criava uma empatia, isso também das pessoas com você, querer ajudar, isso também te libera um pouco, porque não te solta, tira essa pressão que você tem pra conversar. Porque daí a pessoa já pega mais leve, né? Porque inclusive isso acontece muito também com pessoas, às vezes, que tem já o listening não é tão bom, né? Pra escutar já não é tão bom. E aí quando a pessoa fala rápido demais, ela vai receber um retorno da outra pessoa rápido também. Né? Então isso acontece também. Então às vezes é melhor a gente até falar um pouco mais lentamente para outra pessoa também falar um pouquinho mais devagar pra gente, né? Então são técnicas, eu digo assim, de sobrevivência, né? Que você vai pegando, né? Para conseguir sobreviver numa outra língua, né? Mas é muito enriquecedor, né? Todo dia aprende uma coisinha nova. E na verdade, você foi para os Estados Unidos, você já estava no intermediate, você já tinha um inglês bacana. Você lembra? A gente fazia nossas aulas todas em inglês já nos últimos tempos. Lembra? Você já estava num nível legal. Não pode ter medo. Eu mesma, quando eu tinha 17 anos que eu fui fazer o intercâmbio, né? E não era nem professora nem nada, era uma adolescente, eu dava assim, eu paguei muito mico, mas eu nunca me importei, porque eu tava pra aprender. Não, eu não tinha, porque eu falava assim, gente, eu já falo, assim, era sofrido às vezes, porque se queria se comunicar e não conseguia, né? Mas eu ia tentando, e assim, eu tinha estudado só 1 ano de inglês aqui, então foi muito sofrido. E o inglês que eu estudei aqui tinha sido inglês britânico. Então, por exemplo, quando eles falavam get up, né, time to get up, eu falava, o que é isso? Eu ainda brincava comigo mesma, né, pra não sofrer tanto, eu falava assim, tá falando de garapa de novo? O que essa pessoa tá falando? Porque eu não sabia que o T, junto com uma vogal, ia ter o som de R, né? Então, eu tinha aprendido get up, né? Então era muito difícil.
tipo water, little. Mas aí a primeira vez que você precisa disso, que você percebe que isso é falado dessa maneira, né, naquele determinado sotaque, você nunca mais esquece, porque você precisou tanto daquilo que aí a próxima palavra que vem, water, seu cérebro já falou, opa, é water, que eu tinha acostumado, aqui é water. E aí já é um carrilhão, assim, que você já resolve um monte de coisa, né? É assim mesmo que funciona. Ouvir música é muito bom e ajuda muito com o inglês. E existe também alguns aplicativos que as pessoas usam para memorização, e é muito useful. Como que eu falo isso? Useful. Útil. Eu gosto de ouvir música porque ajuda muito na pronúncia também. Stick na memória. Elas mudam na memória, elas stick. E isso com tudo, uma situação real de fala, onde você realmente precisa de uma palavra e você até pede uma licença para a pessoa, procura no aplicativo e vê, você nunca mais esquece aquela palavra, né? Então, podendo fazer isso, mesmo estando aqui, enriquece muito, né, o aprendizado. E assim, em relação à pronúncia, né? Por exemplo, eu paguei alguns micos, né? Não vou ficar contando dos meus aqui, mas isso quando eu era adolescente, que eu tinha um professor de biologia lá, que o nome dele era Mr. Stowe, né? E eu viro na aula lá onde fala Mr. Stove, Sr. Fogão, né? A reação da classe inteira foi justamente essa, né? E eu tava achando que eu tava falando certo, né? Porque a gente aproxima muito um som desconhecido para aquele som que a gente que mais aproxima de alguma coisa já conhecida, né? Pra mim era stove. Eu falei, achei que estava abafando, né? A mesma coisa aconteceu com o AJ, né? Meu irmão americano, AJ, né? De Alan John, né? E a gente estava na mesa e eu fui chamar, né? Eu fui chamá-lo e fui falar com ele. E aí eu falei, age, né? Aí eles começaram, né? Mas aí eles riam assim e já com o maior carinho, eles corrigiam, né? Assim, cara, nossa, eu chamando ele de idade. AJ, do alfabeto de Alan John. AJ, do alfabeto. Faz sentido, sabe assim? Então, eu tenho uma lista, né? Pronúncia é necessário repetir, não tem como escapar. I know it sucks, mas tem que ouvir. E você sabe que isso é uma dificuldade que nós, professores, temos, porque às vezes você quer que o aluno repete e ele quer mais ir pra frente, ele não sabe a importância de repetir aquilo, né? E você acaba passando por chata, porque você sabe por que a pessoa tem que repetir aquilo, por que ela não pode falar aquela vogal curta, sendo que aquela vogal é longa, porque dá rolo. Eu lembro o dia que você me mandou o WhatsApp, teacher, pelo amor de Deus, o que eu tô falando errado aqui, né? Do lick e do leak. Quero fazer uma pausa aí, ó. Repete a pronúncia, repete, sem preguiça, porque precisa. E tentar imitar realmente, ficar atento ao som que tá ouvindo, porque se tá falando que tem diferença, porque tem diferença. E se tem diferença, vai dar confusão. Exatamente, porque pronúncia que pra gente soa a mesma coisa, pra eles pode ser uma palavra completamente diferente. E geralmente a gente usa umas palavras com diferenças mínimas e eles não têm ideia do que a gente quer dizer. E eles também não conseguem. E é diferente a diferença, parece que não tem diferença para nós, porque nós temos menos sons das vogais, né? E eles têm mais sons. E conforme a gente vai ficando adulto, nós vamos ficando surdos para alguns sons de vogais.